Paulo Guedes é um idiota e primário. Essas palavras não foram ditas por mim, tampouco pela oposição, mas sim pela ala desenvolvimentista do governo Bolsonaro, composta por Braga Neto e outros generais. A situação de Paulo Guedes está ficando cada vez mais complicada no governo Bolsonaro. Guedes está sofrendo uma debandada de secretários de sua pasta. Ao todo, 7 secretários já deixaram a pasta de Paulo Guedes. E nós sabemos, Guedes é um despreparado. Como investidor, Guedes é um grande investidor. Agora, como economista, não podemos considerá-lo tão bom assim. Talvez não possamos nem considerar Guedes como sendo um economista médio, porque ele não entende muito de economia. Entender de investimento não é entender de economia. São coisas bem diferentes. Mas as pessoas colocaram Paulo Guedes como sendo o salvador da pátria econômica. Estavam erradas. Guedes não é um suprassumo, ele não entende de economia. E isso ficou muito claro ao longo desse 1 ano e meio de governo. Nós falamos sobre isso há muito tempo. Guedes tem ideias primitivas, Guedes tem ideias antiquadas, antepassadas, do meio do século passado. Quando o FMI surgia, na verdade, e dizia que para resgatar as economias em desenvolvimento era necessário cortar gastos públicos, cortar os investimentos, reduzir salários e encarecer o crédito. Tudo isso para conter a inflação. Guedes ainda é adepto dessas visões, ainda é adepto dessas ideias, porque se ele pode ser considerado um economista, é um economista preso no século passado. Talvez ele nem saiba que o mundo não tem mais o padrão ouro, mas isso é outra história. O que acontece é que Paulo Guedes cada vez mais perde sua força. E eu, no lugar de Paulo Guedes, já teria deixado o governo. Já teria deixado há muito tempo. É um desgaste diário que Guedes sofre. Todos os dias ele vira uma piada. É o ministro palestrinha que fica fazendo assim, gesticulando com as mãos, falando dos 4 trilhões de empregos que ele vai gerar com a austeridade fiscal. Os bilhões em caixa que ele vai gerar com as privatizações. Tudo piada que ninguém mais dá risada. Contar algo que Paulo Guedes fala é a mesma coisa que dizer uma piada suja e pesada, o elefante caiu na lama. Na primeira vez pode ser até engraçado, depois já perde a graça. E perdeu a graça, inclusive, para os membros do próprio governo. O ministro tenta brecar a ampliação de gastos em pacote de obras federais que extrapolaria o teto de gastos. Essa é uma reportagem da Mônica Bergamo, na coluna dela. As falas do ministro Paulo Guedes, da Economia, de que ministros que aconselham Jair Bolsonaro a furar o teto de gastos estão levando o presidente para uma zona de impeachment, intensificaram o tiroteio interno contra ele no governo. De acordo com o auxiliar do presidente, que defende um amplo programa de obras federais para debelar a crise, Guedes é o maior fura-teto do governo, que já gastou 926 bilhões de reais de forma excepcional para conter os danos causados pelo novo coronavírus. O ministro estaria nessa visão, fazendo Bolsonaro e todo o país embarcarem em uma narrativa falsa, já que a própria crise explodiu o teto e elevou o déficit fiscal. O que nós temos hoje no governo é uma disputa entre um neoliberalismo do Paulo Guedes, um ultra-neoliberalismo, e uma força de Bolsonaro para ser reeleito em 2022. Nós temos aqui 2 interesses muitas vezes distintos entre a reeleição de Bolsonaro e a perpetuação de poder e a vontade do capital financeiro, que quer privatizar, que quer manter o teto de gastos, que quer manter o país dentro dos limites fiscais para poder valorizar as ações, para poder valorizar os investimentos ou as aplicações financeiras. Então o pensamento de Guedes nesse momento é antagônico com o pensamento de Bolsonaro. Desta forma, incluir em ações emergenciais um pacote de obras e de programas sociais não alteraria a situação fiscal de forma significativa e ajudaria o país a se recuperar, de acordo com a ala desenvolvimentista da equipe de Bolsonaro. De quebra, alavancaria a popularidade do presidente, que é candidato à reeleição. Então nós temos isso em pauta. A disputa entre capital financeiro e a reeleição de Bolsonaro. As palavras usadas contra Paulo Guedes são duras, idiota, bobo político e primário são algumas delas. A narrativa é que Paulo Guedes não consegue perceber que há alternativas que permitiriam a inclusão das obras e de gastos sociais no orçamento, sem que elas alterassem o problema
fiscal. Como nós falamos, Guedes é primitivo, não entende de economia, não é um pensador econômico, ele é só um arauto do capitalismo financeiro que quer fazer as privatizações. Se ele não consegue privatizar, o que Guedes faz no governo? Absolutamente nada. Passa vergonha, vira motivo de piada. O ministro se limitaria a repetir palavras de ordem sem sentido prático, interditando uma discussão razoável sobre o problema, ou seja, ele é limitado, sem sentido prático. Liderada pelo ministro Walter Braga Neto, da Casa Civil, a ala desenvolvimentista tenta articular um programa de despesas com obras que extrapolaria o teto. Isso seria possível se elas fossem consideradas emergenciais. Braga Neto é apoiado por outros militares e pelos ministros Rogério Marinho e Tarcísio Freitas. Como a Folha mostrou na terça, o grupo tentou colocar 35 bilhões em obras no orçamento fora do teto. Paulo Guedes brecou a iniciativa. E é interessante, pessoal, que agora as coisas começam a ficar um pouco mais claras, porque o Salim Matar pediu demissão do cargo que ele ocupava. Salim Matar, ele era, deixa eu pegar aqui a função dele, fazia parte da desestatização. E o Salim Matar fez uma carta para um jornal dizendo que ele saiu porque a forma de gerenciar as empresas públicas são muito diferentes de gerenciar as empresas privadas, são dois ambientes completamente distintos. Eu fico impressionado só agora que ele percebeu isso. Só agora que ele percebeu. Ele achava que gerenciar um Estado, governar um Estado ou administrar um Estado é a mesma coisa que você governa, administra uma empresa. Olha só a mentalidade tacanha, pueril das pessoas que estão no governo Bolsonaro ou que estavam no governo Bolsonaro. Eles acham que administrar um país é a mesma coisa de administrar uma padaria, de administrar uma empresa. A primeira aula que eu dou para os meus alunos, independentemente de qual curso ou qual disciplina eu ministro em administração, é justamente uma aula falando sobre contextos organizacionais, para que a pessoa entenda, para que o meu aluno possa entender que a organização vai depender do contexto em que ela está inserida. Uma empresa pública é diferente de uma empresa privada. As duas são empresas, mas são completamente diferentes. É a mesma coisa você comparar um coati com um ornitorrinco. Os dois são animais, podem ter características semelhantes, mas são completamente diferentes. Não é porque o coati é um animal que o ornitorrinco também é um animal, que os cuidados com os dois vão ser os mesmos. E parece que a equipe de Paulo Guedes é tão primária quanto ele. Porque não sabiam, não faziam ideia de que uma empresa pública é completamente diferente de uma empresa privada. Paulo Guedes já está fazendo hora extra no governo. E quanto mais hora extra ele faz, ele não vai receber por essas horas trabalhadas a mais. O que ele vai receber, na verdade, são críticas e chacotas. Porque Guedes virou uma grande chacota. Ninguém mais confia em Paulo Guedes. Talvez nem ele mesmo. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe. E me siga lá no Twitter, @profileoficial.